Deus está nesse lugar, e o bom de tudo é que nós sabemos disso. O Jacó vai dizer: Deus estava nesse lugar e eu não sabia, né? Um dos patriarcas da Bíblia. Não, Deus está nesse lugar, e o bom de tudo é que nós sabemos disso. Salmo de número 112. Aleluia. Qual é a primeira palavra que já tem aí na sua Bíblia aí do Salmo 112? Deu uma mistura, porque alguns acho que poderiam estar: louvado seja o Senhor, ou louvai ao Senhor, né? E é o que significa aleluia. Louvai ao Senhor. O salmista vai começar a se expressar dizendo: aleluia. Bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz ou sente prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso, feliz o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado. Será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor, o seu coração bem firmado. Não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este salmo, na sua língua original, é composto por 22 frases, e cada uma dessas frases é iniciada por uma letra do alfabeto hebraico. Pode ser que você tenha uma Bíblia aí, da versão do Rei James, né? E lá você vai encontrar dessa forma, deste modelo assim. Por isso a primeira linha, o início vai começar com a letra hebraica Aleph, a segunda com Bet, a terceira com Guinel, e assim vai até a última, como uma forma de decorar, porque eles queriam ter este salmo bem presente na sua cabeça, na sua mente. E o salmista compõe dessa forma, o pessoal vai chamar de um acróstico alfabético, né? Frase por frase, letra por letra. Isso vai ficar mais tranquilo, vai ajudar a memorizar o versículo ou o salmo por inteiro de uma forma mais tranquila. Este salmo me chamou a atenção na minha leitura diária, pelas promessas tão maravilhosas para aqueles que andam com Deus, e por eu entender de que Ele traz um caminho para a felicidade. E a gente vai trabalhar um pouco. O sermão hoje é um sermão de 2 tópicos, e a proposta do sermão é bem simples. O sermão está no versículo 1: temer a Senhor e ter prazer na sua lei. E você vai descobrir rapidinho que todos os outros versos são consequências disso. Temer ao Senhor e ter prazer na sua lei. Ele começa com esse chamado realmente de louvor, de adoração ao nome do Senhor, dizendo aleluia. Ou seja, louve ao Senhor mesmo, adore ao Senhor pelos seus feitos, pelo seu caráter, pela sua bondade, pelas suas dádivas, pelo seu amor, por tudo que o Senhor faz. Louve a Deus, louve ao Senhor, pelo alimento que Ele nos fornece, por cada dia que Ele nos mantém com vida. Louve ao Senhor, aleluia. E a partir daí ele aponta esses 2 pilares para manter este caminho de felicidade, este caminho de bênção. Bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz, não é comprar nada aqui não, e se agrada e se satisfaz nos seus mandamentos. Aquela ideia que a gente teve na semana passada, né? Você me ajuda, a gente participa mais, chega no final, todo mundo conseguiu absorver alguma coisa. O que é temer ao Senhor para vocês aí? Alguns aí podendo participar de lugares estratégicos, né? De uma ponta, da outra. O Marcos fala que é respeito, obedecer
reconhecer a soberania do Senhor. Eu ouvi uma outra voz: temor, reverenciar. Está aqui só na frente aqui, ó. E lá vai eu, ó. Vai chegando, né? Vai chegando perto, né? Honrar o Senhor. O que mais? Você concorda com tudo que foi falado aqui na frente? É isso? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que reverencia a Deus. A palavra do original ali vai dar uma ideia desta forma mesmo, de reverência, de fascínio, de encantamento, de adoração, de obediência. E eu fico pensando no temor do Senhor como a forma de fascínio. Pela graça de Deus, a taxa de natalidade da comunidade Ágape é superior à da cidade. Parabéns ao Júnior e à Késia, são os papais mais frescos da comunidade Ágape. Que Deus dê bastante saúde à Késia, né? E graça ao Júnior. Souberam essa semana aí, pelo menos chegou até nós, né? Você já se pegou olhando para a mão de uma criança? Aquela pele bem branquinha mesmo, algumas, né? Quase transparente. Quem colocou uma forma no útero da mulher para dar forma àquela criança? Quem determinou que os ossos fossem até determinado ponto, e todas aquelas curvaturas, vamos dizer assim, da cabeça, do fêmur e tudo mais, e todos aqueles detalhes, e a curvatura das costelinhas? Quem foi que fez a instalação das veias? É maravilhoso, é estrondoso, é magnífico. É o que Jesus disse para um homem que veio conversar com ele, que achava que sabia muito, chamado Nicodemos, disse assim: tu não sabe como se forma a criança no ventre de uma grávida, tu não sabe como sopra o vento, assim é aquele que é nascido de Deus, e as coisas de Deus é tremendo. O fascínio por Deus, pela sua obra, pela sua grandeza. Você nunca parou para pensar nisso? A gestação começa, vê a evolução de uma pequena semente, vai se alongando e vai se ajeitando, e às vezes, para a tristeza da criança, não é que vem parecida com o pai e com a mãe ainda. Fascínio, e nos sobra dizer-te: nós rendemos a ti, Senhor. Tu és soberano, tu és tremendo, só tu és Deus, só tu és Deus. Só tu és Deus, não existe outro além de ti. Só que o temor a Deus, nós conversamos aqui, não é só esse espanto, essa reverência, é também, o fascínio é também a reverência, o respeito. Tomei nota de alguns pontos. Essa reverência com o nome de Deus. Deus ordenou dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou de uma forma mais clara, disse: não use o meu nome sem o respeito que ele merece. Mas a sociedade que a gente vê ou vive nos dias atuais perdeu isso por completo, e se fazem piadas com o nome de Deus. O humor parece que cresceu, achou graça, evoluiu em cima de Deus, da religião. Se fazem juramentos em nome de Deus, e nós estamos estudando o livro de Tiago, nós chegamos qualquer hora lá, quando no capítulo 5 ele disse: olha, não jure nem pelo céu, nem pela terra. Para que jurar? Sim, sim, não, não, fim de papo, mas não jure. O nome de Deus, até mesmo para exclamações, né? Oh meu Deus! Passa um carro bonito, rebaixado, todo ajeitado, de salto alto. Eu confundi as coisas. E para cobiça alguém grita lá, diz: oh meu Deus! O judeu tinha uma reverência extremada até mesmo, que ele nunca se referia a Deus como Jeová ou Yahvé. Chamava de Senhor, Adonai, de outra forma, para não correr o risco de não ser reverente ao nome de Deus.
E se tornou comum. Por um lado é interessante, porque com Jesus Deus se tornou o Emanuel, o Deus conosco, veio para perto. Mas por outro lado se perdeu esse respeito que se merece sempre. E se usa esse oh meu Deus para tanta coisa. Oh meu Deus, esqueci o horário. Oh meu Deus, está impregnado em nós. Eu não vou dizer que cada vez que você faz isso você peca, mas é melhor estar um pouco mais atento para ver se Deus está sendo reverenciado dessa forma, se temos este cuidado. Quando a gente era criança, se dois moleques se desentendiam lá, da mesma idade lá, e xingavam um de todo, o outro de tudo, mas até o camarada xingar a mãe dele. Se a minha mãe não, aí tu não sabe o que acontecia primeiro, se era dizer a minha mãe não, ou se era o soco que eu dava. Havia um respeito, uma reverência. E a minha pergunta é, no nosso temor a Deus, quando o nome de Deus é achincalhado, é avacalhado, é zombado, será que nasce em nós essa indignação, essa inquietação, dizendo, nome do meu Deus? Não é a proposta igual o menino de ir lá e bater no outro, né? Mas um posicionamento, um não compactuar. Não, eu não concordo, não vou achar graça dessa piada não, em que Deus está sendo zombado. Nós precisamos tomar este cuidado. Há uma outra coisa muito séria, que precisa de uma reverência, é com a casa de Deus. Sabia, uma hora o pastor ia ter que falar, porque todo mundo anda na igreja. Quem disse que essa aqui é a casa de Deus? Aqui ó, aqui é o galpão onde que a gente reúne para adorar o nome do Senhor. Casa de Deus sou eu e é cada um de vocês. Está na Bíblia e é forte. Escrevendo aos irmãos em Coríntios, quem sabe você vai querer dar uma olhada com mais carinho, porque não concorde de cara, de imediato quando ouve assim. Capítulo 3, a partir do verso 16, o apóstolo vai dizer assim, não sabeis vocês, ou vós, que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E eu estou estudando e estou pensando, o exercício que você fez agora, eu estou fazendo desde sexta-feira. E daí eu me peguei pensando de quanta gente se suicidando a conta-gotas. Má alimentação, pouco descanso, falta de atividade física, com pouco de ansiedade, é igual à morte prematura. E depois vai vir para nós orar. Você é o templo do Espírito Santo. Se você destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Se você teme a Deus, você conserva esse templo do Espírito Santo, não somente a carne, mas também cuidando para que, como disse o salmista, não porei coisas más diante dos meus olhos, vou alimentar direito a minha mente, eu vou cuidar desse corpo, porque eu sei que ele é santo, porque o Espírito de Deus está aqui dentro. Não é uma proposta para o que não fez o ano inteiro, querer fazer agora nesses 50 dias, 55 dias que falta para o final do ano, né? Chega o verão, dá uma loucura em todo mundo, passa 50 dias sem comer nada. Mas é algo muito sério que precisa ser levado em conta. A ansiedade não é projeto de Deus. 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando junta essas situações todas, o templo e o Espírito Santo começa a ser destruído, e por consequência, as pessoas às vezes começam a reclamar com Deus e dizer, Deus, mas o Senhor não me ama, o Senhor não me ouve, porque o Senhor não me dá saúde. E às vezes Deus diz assim, será que é eu? Ou será que é você? Eu reverencio a Deus, eu respeito a Deus, eu demonstro o meu amor, o meu carinho, o meu cuidado para com Deus, quando eu o honro em toda a minha forma de viver. Quer comamos, quer bebamos, diz o apóstolo Paulo, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Se você esquecer o resto tudo e levar em simplesmente isso, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que
tomar cuidado que eu ando comendo, bebendo e fazendo com o meu corpo. Já andamos alguma coisa, já valeu a pena a sua estada aqui nessa noite. Mas o corpo vai morrer, vai perecer. Até acontecer isso, ele é o portador de uma grande mensagem. Até acontecer isso, ele é templo do Espírito Santo. Até Jesus chamar e cumprir o propósito, ele é a habitação do Deus vivo que caminha entre os homens. Até acontecer isso, ele serve como a extensão das mãos de Deus, da voz de Deus, dos olhos de Deus, dos ouvidos de Deus. Vocês são templo do Espírito Santo. Temam a Deus com isso. Temor a Deus com o que é sagrado. Eu notei algumas coisas aqui. Isso com certeza dá para ter uma discussão acalorada aqui sobre o que é sagrado e o que não é sagrado. E de repente a gente descobre que tudo é sagrado, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas eu separei 4 coisinhas. A primeira delas é a palavra de Deus. E aqui às vezes falta uma reverência muito grande. Eu não sou saudosista, eu quero viver o 2013, o 14, o 15 para frente. Mas se você entrasse há 10 anos atrás em uma igreja, é possível que na hora que alguém começasse a fazer uma leitura, todos estariam de pés e ninguém se movimentaria. Você chegava na porta, o pastor estava lendo, você parava ali. Estava no meio do corredor, o camarada resolvia ler, você se aquietava ali. Eu não estou querendo propor uma moda, um retorno a isso, mas era uma forma que se encontrava de demonstrar respeito, reverência, temor com a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, é a carta de amor de Deus para conosco. Em nome da liberdade, que é bom, isso tudo é, né? Uma faca de 2 gumes. A gente sentiu-se mais liberdade realmente. Mas em nome da liberdade as pessoas foram exagerando às vezes mais da conta. É a casa do pai, é verdade. Mas quando o papai, seu avô falar, pelos seus cabelos brancos, pelas marcas do seu rosto, por saber quantas as manhãs saiu para trabalhar e voltou, o natural, o saudável é que todos se calem para ouvir o que ele quer falar. Continua sendo o papai acessível, que beija, que brinca, que corre, que rola no chão. Mas quando ele se dispõe a falar, nós estamos dispostos a ouvir. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor no casamento. Eu temo a Deus quando eu invisto no meu casamento. Porque quando o ministro realiza uma cerimônia, ele diz: olha, eu vos declaro marido e mulher, e o que Deus uniu não separe o homem. Então eu temo a Deus quando eu luto para manter esta união abençoada por Deus. Eu reverencio a Deus quando eu me disponho muitas vezes a encarar os reveses. É sabido que nem sempre é fácil estar casado, que o diga Jeane, minha esposa. Mas quando eu entro nesse desafio, quando eu assumo essa proposta, eu estou honrando a Deus com a minha vida, eu estou temendo a Deus. Eu coloquei também o batismo nas águas, porque no momento do batismo que a gente declara para o mundo que a gente pertence a Deus, e as pessoas são batizadas na maioria das igrejas de confissão protestante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É evocado sobre nós o nome do Senhor, e este temor pelo nome do Senhor, a nossa vida com certeza vai determinar como a gente anda, como a gente faz. E por último, eu falei sobre o temor ao Senhor com respeito à ceia. A ideia de Deus, que a gente se ajuntasse aqui, cantasse, se alegrasse, se abraçasse. E era a ideia de Deus que a gente fosse até mais ousado, que a gente, quem sabe, tirasse as cadeiras, colocasse mesas em fila aqui, e no final dessa reunião a gente compartilhasse uma refeição juntos mesmo, com o objetivo de que fizéssemos isso em memória
dele, façam isso em memória de mim. Eu me preocupo quando algumas pessoas não consideram esse culto como importante, esse ato como importante. Para mim é o culto mais importante, e o é desde a minha mais tenra infância. Com 15 anos eu desci as águas em 5 de maio de 91, e poucas vezes eu perdi a ceia. Houve uma época em que nós tínhamos um grupo e saíamos para cantar aqui e acolá, e às vezes acontecia de não ficar, mas a gente lutava para que a ceia fosse defendida aquele sábado, para que a gente pudesse estar ali participando da ceia. É um momento tão tremendo em que o apóstolo Paulo propõe, dizendo: olha, é o momento de o homem examinar a si mesmo, então coma deste pão e beba deste cálice. É um momento em que Deus merece ser reverenciado, que Deus merece ser louvado e reconhecido como Deus. Feliz o homem que teme ao Senhor. E é interessante que temer e temor, no dicionário, eles são sinônimos. E no dicionário, no Aurélio, vai propor de que temer é ter medo, ter receio, ter temor. Mas o Aurélio também vai dizer que é tributar grande reverência e respeito. Deixa eu lhe dizer alguma coisa: Deus não é o cara lá de cima. Deus não é o velhinho, o homem que cuida lá do paraíso. Você sabe, o chefe, o patrão. O nome dele é Deus, Jeová Todo-Poderoso. Reverência, temor, respeito por isso. A nossa reverência, lógico, não precisa ser regida, controlada pelo medo. Nosso temor pode ser muito mais pelo fascínio da sua bondade, do seu amor, da sua criação, da sua grandeza. Mas Deus deve sim ser temido. Temam e tremam, vai dizer o salmista, diante dele toda a terra. Porque esse mesmo Deus que é amor, que é bondade, que é carinho, que está de braços abertos, é o justo juiz também. Será como anda o nosso temor para com Deus? Será como é que anda o nosso temor para com as coisas de Deus? O nosso respeito para com tudo que envolve o reino de Deus? Houve uma época em que chovia, eu me preocupava muito. Meu Deus, estia chuva, será que teus filhos não podem vir? Alguém pode faltar, não vir no culto? Até conhecer um pastor já de mais idade, diz assim: tá, Deus é menos importante para eles, ou a celebração com seus irmãos, um ato de comunhão, do que o seu trabalho amanhã de manhã cedo? E amanhã de manhã cedo, se amanhecer chovendo, eles vão ficar em casa deitados e dormindo? É falta de uma paixão por Ele. Quem sabe botar 2, 3 capas, ou quando não tem capa, como já fiz, saco de lixo, levar roupa num pacote. Lá vai nós de zica, de bicicleta, para a igreja, pelo prazer de estar na presença de Deus, pelo compromisso que tinha assumido e julgar ser muito importante. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. É um dos pilares da felicidade, com certeza, o temor ao Senhor. Só que ele diz também, é um pilar, um fundamento para a felicidade. O homem que tem prazer, que se compraz nos seus mandamentos. O temor de Deus está muito relacionado com a devoção em que a gente oferece, que a gente dá a palavra. O temor a Yahvé consiste em ter prazer nos seus mandamentos. E mandamentos significa, da forma como a palavra foi colocada, aceitar responsabilidades atribuídas por Deus. Por outras palavras, o salmista está dizendo que os mandamentos não são ordens, mas responsabilidade que Deus deu ao seu povo. E se a gente olha pelo lado positivo dessa palavra, mandamentos, a gente entende melhor como é possível ter prazer nos mandamentos de Deus. Porque ao assumir essas responsabilidades dos mandamentos, todas as vezes que Deus ordenou os mandamentos, Deus dava a garantia de uma vida abençoada, de uma vida melhor.
Aleluia. O salmista está dizendo isso, ele tem prazer nos mandamentos. Deuteronômio vai dizer, Deus falando com o povo, todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, cuidareis de observar para que vivais e vos multipliqueis e entreis na terra e possuí, que com juramento o Senhor prometeu a vossos pais. As responsabilidades que eu dei a vocês cuide em observar as responsabilidades, as ordens que eu dei, e vocês terão benefícios, vocês vão viver bem, vocês vão se multiplicar, vocês vão possuir a terra que eu prometi. Ao mencionar o prazer nos mandamentos, o salmista não está falando de uma mera apreciação, de um mero gostar dos mandamentos de Deus. O termo, quando ele disse que tinha prazer nos mandamentos, quando ele disse que tinha esse desejo pelos mandamentos, ele começa dizendo, olha, ele quer quase como que proteger, e vai para um desenvolver, um intenso cuidado, para daqui a pouco ter um desejo alegre e afirmativo, e finalmente um prazer pela lei do Senhor. Não é um prazer emocional, mas sim um compromisso para uma vida inteira, de que cheio de alegria, eu vou caminhar, eu vou levar, eu vou proteger, eu vou amar os mandamentos do meu Senhor. Não é um pegar a Bíblia e começar a pular de alegria, olha os mandamentos de Deus, e sim um temer a Deus, por respeito aos seus mandamentos, e pelo compromisso que eu tenho em viver de acordo com as suas leis, eu vou caminhando em obediência, e obedecendo as suas leis, e quanto mais eu entendo as suas leis, mas eu vou fazendo isso por prazer. O salmista vai começar a dizer, olha como eu amo a tua lei, é a minha meditação o dia inteiro. Em outros momentos os salmistas já expressaram isso no Salmo 1, como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele vai meditar na lei do Senhor dia e noite. Temor do Senhor e o prazer dos mandamentos. A mensagem de hoje está aqui. Todos os outros versículos são consequências disso. Você teme ao Senhor, você tem prazer na sua lei, ok, a sua descendência, os seus filhos serão poderosos na terra. Você teme ao Senhor, você tem prazer na sua lei, bênção de Deus para você, será abençoada a sua geração, uma geração de justos. Você teme ao Senhor, você tem prazer na sua lei, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. E a melhor tradução desse verso 3 aqui seria, na sua casa não vai faltar nada, sempre haverá provisão material e financeira para você. Você teme a Deus, você tem prazer nos seus mandamentos, você tem buscado ver o que Deus tem para você, o que Deus tem preparado para a sua vida. Ao justo nasce luz nas trevas. É como dizer, diante da impossibilidade, diante do caos, diante do nada, Deus tem uma saída. É no deserto, jorra água, é nas trevas, nasce uma luz. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Como é feliz o homem que começa a descobrir o prazer da sua lei. Se olha, é feliz, é ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Olha essa expressão aqui, que poderosa. Quando eu me dei com ela, eu disse, que tremendo isso aqui. Não será jamais abalado. Vai vir solavancos, a vida os tem. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ficar abalado fica quem perde os fundamentos, abalado fica quem perde o norte, abalado fica quem perde a esperança, a confiança, abalado fica quem não tem mais para onde ir, nem para onde olhar. Mas quem teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos jamais será abalado. Jamais. É a história do tudo, é a história do todos. Deus sempre trabalha com percentual, 100%. Plenitude, jamais será abalado, será tido em memória eterna. Eu traria isso aqui para nós como
Ele pode passar, é uma geração, ok. O nome dele fica com a memória de alguém que andou com Deus, de alguém que desfrutou Deus. O seu coração bem firmado não teme. Se perguntar quem não tem medo aqui de alguma coisa, poucos, quem sabe, ficariam sem se mexer, às vezes por medo de se mexer, e às vezes porque não identificou, porque o medo tem estado tão de perto. Mas quando a gente começa a se lançar em Deus, quando a gente resolve ter medo, vamos usar uma expressão bem clara, de Deus, a gente não tem medo de nada, porque a gente sabe, como disse o salmista Davi: eu prefiro cair na mão do meu Deus do que dos meus adversários, porque com Ele eu sei que há uma misericórdia abundante. Aleluia! O seu coração bem firmado não teme, até vir cumprido nos seus adversários o seu desejo. O salmista não está dizendo que ele quer o mal das pessoas, mas o fim daqueles que andam sem Deus. O justo há de ver ainda a recompensa dessas pessoas. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece por algum tempo. Tem alguém de Bíblia aberta aí? Verso 9. A sua justiça permanece para sempre. Você viu isso? Todas as bênçãos, sempre, jamais. E o seu poder se exaltará em glória. E ele diz assim: vocês querem saber de uma coisa? O que acontece com quem não teme Deus, quem não tem prazer nos seus mandamentos? Quer saber? Quer saber o que acontece com eles? Não é que é alguém que frequenta uma igreja, tem uma carteirinha de membro da igreja, né? Não. Alguém que teme a Deus e ama a sua palavra. Você quer saber o que acontece com quem não faz isso? O perverso vê esse sucesso, vê essa vitória, vê essas bênçãos na casa do justo e fica aqui com raiva, range os dentes e se consome. Mas o desejo dos perversos ou dos maus os consumirá ou perecerá. Ei, concluímos. Você quer trilhar um caminho de felicidade? Queremos ver nossos filhos alcançando sucesso como uma geração abençoada? Queremos que em nossa casa sempre haja o suficiente? Queremos ter confiança forte em Deus para não nos abalar com notícias ruins? Receita simples: tema o Senhor e ame os seus mandamentos, tenha prazer nos seus mandamentos. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se satisfaz, se agrada nos seus mandamentos. Nosso desafio é ser esse homem, essa mulher que teme o Senhor e tem o prazer nos seus mandamentos. E lá vamos nós para mais uma semana e para mais um desafio de temer ao Senhor em cada detalhe. Quem sabe se aproximar um pouquinho mais da Bíblia. Quem sabe tratá-la com um pouquinho mais de carinho. Fazem 17 anos que eu e a gente estamos casados, então fazem 18, 19 anos que trocávamos cartinhas e coisa e tal. E tem lá guardadinho cada uma delas. De vez em quando se abre, se olha, se ri. Aqui estão cartas de amor e mapa para o caminho para chegarmos a nos encontrar com Ele. Você vai errar o caminho pela sua distância dessa bússola. Você vai duvidar do amor dele pela distância que você tem dessa bússola. Mas eu não consigo entender. Se você ir um pouquinho mais fundo, você consegue sim.
bem peixerês, invoca num texto, né? Te encabrera com texto, escolhe lá um capítulo, lá uma coisa, e começa a ler de manhã, de tarde e de noite, e começa a dizer: Deus, eu quero entender isso aqui. Deus, eu quero entender isso aqui. Ele vai te mandar procurar um dos pastores da igreja, ele vai te revelar em sonho, ele vai fazer que alguma coisa esbarra na tua vida sobre aquilo ali, ele vai falar no teu coração aquilo ali, ele vai abrir a tua mente. O que não dá para continuar é achar que a Bíblia é para os homens do púlpito e você se alimenta com o que vai daqui para aí. Não, eu quero ser sempre um ponto de partida. Vamos lá, gente. Está aí, ó, que salmo maravilhoso aí, ó. Ele é fruto de uma leitura de cada dia, e tem dia que o Espírito Santo grita mais alto sobre a vida da gente em algum texto. Está aí uma promessa maravilhosa. Quantas pessoas em busca da felicidade, fazendo loucuras para ser feliz. Quantas pessoas no mal do desespero dizem: tudo que eu queria era ser feliz. Você chegou no lugar certo, e não foi na comunidade Ágape. Pode estar no ajuntamento, mas você chegou no lugar em que você pode se voltar para o seu Criador e começar a temê-lo e respeitar a sua palavra. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, pedir que o Senhor nos ajude a nos voltarmos realmente para a palavra, que a gente possa ter isso como um bom bate-papo. Alguém me procurou essa semana, um irmão de uma outra comunidade de fé, e disse: pastor, fala, meu querido, que loucura é essa? O que está acontecendo, meu amado? As pessoas estão doentes por futebol. Esse é o Deus deles. Eles brigam por futebol, eles choram por futebol, eles pensam em futebol, e os caras estão lá ganhando horrores de dinheiro. Eles dizem que é o meu time. Se está tão bem assim, devia pelo menos lembrar do pastor e dar uma oferta, né? Porque tem um time daquele que ganha milhões, né? Deve estar nadando no dinheiro, que é o time dele. Meu time ganhou, o meu na verdade nunca perdeu. Qual será que é o nosso Deus? Será que são as redes sociais? A Bíblia diz que aquilo que escraviza o homem se torna realmente escravo dele. O homem se torna servo e ele se torna seu senhor. Que Deus nos ajude e nos leve a uma profunda reflexão, que não termine com o amém dessa reunião. Que o Senhor dê ousadia para alguns, sonho com todos, para que realmente silencie por um momento alguns meios de comunicações, para que possam ouvir o que o Senhor tem para falar e comunicar. Que homens criados à semelhança de Deus se posicionem como sacerdotes do seu lar e começam a temer mais a Deus, a reverenciar a Deus e trazer a família para este propósito também, para que o nome do Senhor seja engrandecido nas nossas vidas a cada dia e para que a família seja mais feliz. Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos pela tua palavra, Deus. Te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia sendo revelada sobre as nossas vidas nesse dia. Te louvamos, Deus, pelo ajuntamento do teu povo, que atentamente para, Deus, para ouvir o que a tua palavra tem a compartilhar conosco. Ensina-nos a temer a ti, a te reverenciar, a te honrar, a te obedecer. Deus, e quando se tratar de entrar para o lado do pecado, a gente possa ter medo realmente da tua justiça. Se for o medo que nos leve a nos afastar do mal, eu diria que pode ser um bom início, para a gente ver que andar contigo realmente vale a pena, pelo fascínio, pelo prazer, pela alegria de poder andar com aquele que nos criou e nos destinou para a felicidade. Dai-nos, Senhor, paixão pela tua palavra, Deus. Deus, dai-nos amor pela tua palavra, Deus.
Deus, levanta uma igreja, Deus, que realmente chegue em casa e vai abrir e vai conferir as referências, e que volte nos próximos dias dizendo: mas aqui em tal lugar diz isso. Que leve, Senhor, os teus obreiros dessa casa, a ter que se prepararem mais e mais a cada dia, porque já não falam mais para meninos espirituais, mas para uma igreja que cresce, procurando a cada dia se tornar mais parecida com Jesus. Queremos ser assim, uma geração abençoada. Os nossos filhos, queremos deixar para eles um legado, uma herança de justiça, de retidão, de alguém que te conheceu e andou contigo, Deus. Deus, queremos sim deixar o nosso nome na história, não como alguém que teve o nome, mas como alguém que teve o teu nome sobre ele, como alguém que simplesmente caminhou contigo. Ajude-nos, Senhor, a ter coragem para andar na contramão do mundo, a ter coragem para nos posicionarmos, Senhor, diante da Tua palavra e dizer: se a Bíblia está dizendo ao contrário, nós não vamos agora relativizar tudo, dizer não, quem sabe era verdade para aquela época, mas vamos nos posicionar acreditando, dentro da orientação do Teu Espírito, que a Tua palavra é fiel e verdadeira, imutável, que a Tua palavra é fonte de vida. Alimenta-nos com a Tua palavra, sacia-nos com a Tua palavra. Senhor, não queremos estar comendo uma palha seca, Deus, queremos sim pastos verdejantes, como o salmista disse que o Senhor era o bom pastor e o levava a um alimento que é agradável à ovelha, a águas tranquilas. Deus, leva-nos, guia pela Tua palavra. Pai, seja o Teu nome reverenciado e honrado nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Se isso não traz paz ao teu coração, você está no lugar certo, porque nessa noite você pode ser lavado pelo sangue de Jesus e ganhar uma convicção interna no teu coração, que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ei, glória a Deus, aleluia!